Sérgio Cabral foi deputado estadual, senador e governador do Rio de Janeiro. Em abril de 2014, ele renunciou ao segundo mandato de governador em função de vários escândalos envolvendo seu nome. Sérgio Cabral acabou sendo preso, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas, crime contra o sistema financeiro, fraude em licitação e formação de cartel. Ele permaneceu 6 anos na cadeia e agora aguarda em liberdade até que os seus processos sejam julgados em todas as instâncias. Fala galera, aqui Joel Paviotti do canal Iconografia da História. É bom estar aqui mais um dia com vocês. Hoje a gente vai falar de fora da lei rico, de fora da lei da política. Vamos contar aqui a história do Sérgio Cabral, tá bom pessoal? Prestem muita atenção porque a história é complexa, a vida deste homem é complexa também, e a gente vai perceber aqui, com certeza absoluta vocês vão perceber, como a justiça trata diferentemente pessoas de uma classe baixa e de uma classe mais alta. Vocês vão ter certeza disso aqui. Mas a gente trabalhou bastante nesse roteiro para trazer todas as informações possíveis, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho que vocês ajudam muito o nosso trabalho aqui. Edu, roda a vinheta. Galera, Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho nasceu em 1963 e ele é filho do jornalista Sérgio Cabral, muito famoso no Rio de Janeiro por ser um biógrafo de grandes músicos do Rio de Janeiro. Ele tem livros sobre Tom Jobim, sobre vários outros caras ali que fizeram sucesso na música do Rio de Janeiro. O Sérgio pai também era crítico de música e ficou conhecido por ser um dos fundadores do Pasquim, uma revista que fazia oposição política na época da ditadura militar. Sérgio Cabral, o filho, se formou em jornalismo, mas atuou muito pouco nessa área de jornalismo. Muito jovem ele foi para a carreira política. Ele foi deputado estadual por 3 mandatos, senador e depois governador do Rio de Janeiro. O pai dele conhecia muita gente, era um cara muito influente. O Sérgio Cabral chegou a ser da Juventude Católica, então ele era um cara muito atuante politicamente também. Então tanto o pai do Sérgio Cabral quanto o Sérgio Cabral Filho, e agora a gente só fala do Sérgio Cabral Filho, tá? Quando a gente fala Sérgio Cabral é sempre filho. Eles eram influentes politicamente porque ajudou a construir uma trajetória política bem sucedida aí, né? Até um certo ponto. E a trajetória política do Sérgio Cabral, ela acabou sendo interrompida quando ele se viu em meio a uma série de acusações de corrupção e acabou sendo preso. Para você entender o percurso do Sérgio Cabral, desde a trajetória política até ele parar atrás das grades, vamos dar uma breve olhada sobre os anos que ele viveu aí, tentando se eleger e se elegendo a cargos públicos, e também a gente vai ver as acusações que envolvem o seu nome. Cabral, pessoal, entrou para a política no início dos anos 80, quando passou a fazer parte da juventude do PMDB. Desde então, ele sempre esteve envolvido em eleições, saindo candidato e participando de várias campanhas políticas. Em 1990, ele foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, sendo reeleito em 94 e em 98. No ano de 2002, Cabral tentou dar um passo a mais, tá? Ele foi eleito senador com o apoio do ex-governador Antony Garotinho. Você vai ver que vai ter uma treta entre o Antony Garotinho e o Sérgio Cabral daqui a pouco. Em 2006, o apoio do Antony Garotinho também ajudou com que Sérgio Cabral fosse eleito governador do estado do Rio de Janeiro. No início de 2009, Cabral foi eleito pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais influentes do país. O Rio de Janeiro, pessoal, estava no noticiário por motivos diferentes dos comuns, né, que são, infelizmente, briga entre polícia e bandido. O estado viu um futuro bom com a descoberta do pré-sal, uma enorme reserva de petróleo. O Rio de Janeiro também sediou o Pan-Americano e foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Cabral foi bem no cargo e foi reeleito governador no ano de 2010. Nessa campanha de 2010, o Sérgio Cabral, galera, contou com o apoio do PT, tá? Do Partido dos Trabalhadores, e chegou a ter o ex-presidente Lula em seus palanques durante alguns comícios. Na época, o Lula era bastante popular, né? Os níveis do mandato dele tinham atingido coisas assim de 80% de aprovação. Nessa eleição, Sérgio Cabral foi eleito no primeiro turno com uma parte considerável dos votos, de tanto que ele era popular. Ele tinha um amplo apoio de grande parte da população do estado por conta das unidades de polícias pacificadoras, conhecidas como UPPs, que ele implantou em várias
várias favelas cariocas. A princípio, a UPP parecia uma política revolucionária. Em 1 ou 2 anos dessa política, ela acabou dando certo em certo sentido. Foi tipo uma revolução no Rio de Janeiro, depois foi se perdendo aos poucos. Além disso, pessoal, a escolha do Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016, coisa inédita do Brasil. O Brasil nunca tinha sediado nos Jogos Olímpicos. A escolha dessa sede aconteceu na gestão do Cabral e foi muito comemorada por moradores do Rio de Janeiro. Como dissemos para vocês, galera, o Cabral tava voando. Ele tirava foto dentro de favela, mostrava que estava mudando totalmente o Rio de Janeiro. O que ele pedia ao governo federal, ele conseguia. O Rio de Janeiro, como eu disse a vocês antes, tinha uma grande expectativa em Cabral. Ele chegou até a ser cotado para ser candidato do PMDB, hoje MDB, né, à presidência da República nas eleições subsequentes. Mas, mesmo com tanta popularidade, já dava para perceber que o Cabral fazia bastante uso do dinheiro público. Para vocês terem uma noção, a casa do Cabral era no Leblon e ficava a 8 quilômetros da sede do governo. Cabral fazia o trajeto de helicóptero a maior parte das vezes. Foram mais de 1000 viagens no mandato dele. Nessa época já dava para compreender um pouco de como que era o cuidado do político com o dinheiro público, a gastação de dinheiro público. Mas quando tudo tá indo bem, galera, o pessoal não se preocupa muito com o gasto de dinheiro público, não. E ele continuava muito popular lá no estado. Toda essa popularidade do Cabral, claro, começou a cair por terra quando em 2011 veio a público a sua amizade com um cara chamado Fernando Cavendish, dono de uma empreiteira chamada Delta Construções. Cavendish era acusado de tráfico de influência no governo federal e acabou denunciando Sérgio Cabral durante a delação para a Polícia Federal. Galera, tráfico de influência é um crime de bacana, tá? De gente que tem dinheiro geralmente, tá? Vocês estão ligados que o nosso Código Penal tem crime para rico e tem crime para pobre, certo? E pena para rico e pena para pobre. Basicamente, tráfico de influência é uma pessoa aproveitar da situação privilegiada dela para conseguir contratos com o serviço público. De acordo com a denúncia, somente em 2011 a Delta havia faturado 1,4 bilhões de reais em obras públicas no Rio de Janeiro. E muitas dessas obras, para receber tanto a Copa do Mundo, que alguns jogos seriam lá e a final no Maracanã, quanto para receber os Jogos Olímpicos de 2016. E Cavendish fez a delação premiada, mas nada tinha ocorrido ainda com o Cabral. A princípio, era apenas uma suspeita, porque a delação premiada ela sempre tem que vir acompanhada depois de uma investigação para ver se aquilo é real ou não. O bicho pegou mesmo, galera, no ano de 2012, quando o Antony Garotinho, que tinha sido aliado político de Sérgio Cabral, lembra que eu falei para vocês, mas depois ele virou opositor, aumentou ainda mais a suspeita sobre o ex-aliado ao publicar fotos do Sérgio Cabral e seus secretários dançando em jantares luxuosos oferecidos por Cavendish em Paris. Mano, e essa foto é uma das maiores vagabundagens que eu já vi, cara. Os caras estavam no restaurante caríssimo, comendo e bebendo bem, e junto com o Cabral e Cavendish estavam Sérgio Cortez, que era ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, um cara chamado Jorge Sadala, Sérgio Dias e o Wilton Carlos, ex-secretário de governo, tá? É o nome de todo mundo que tava lá. A fotografia, galera, caiu como uma bomba nas redes, tá ligado? Os caras estavam com guardanapo na cabeça, dançando trenzinho, tudo com boa parte suspeitando que seria supostamente com o dinheiro público, toda aquela palhaçada. Uma das champanhes, pra vocês terem noção, que os caras estavam tomando, custava o preço de uma moto, tio. De uma moto, dessas de entregador de iFood. Pra complicar ainda mais pro Cabral, no ano de 2013, as UPPs, que tinham sido usadas como vitrine para que ele fosse reeleito, acabaram sendo colocadas em xeque quando o pedreiro Amarildo desapareceu após prestar um depoimento na UPP da Rocinha. Houve uma intensa campanha nas redes sociais e nas ruas, e o pessoal passou a questionar: cadê o Amarildo? Com a repercussão do caso, Sérgio Cabral acabou tendo que explicar o que estava acontecendo com o seu projeto, tá? Com as UPPs. É muito doido também porque, tipo assim, ele pega aquela época das jornadas de julho de 2013. Então o Cabral também virou alvo dessas jornadas. Os caras chegaram a fazer um acampamento na casa dele, lá na frente da casa dele, perguntando onde é que estava o Amarildo. Nesse caso do Amarildo, 25 policiais militares acabaram sendo denunciados pelo desaparecimento e execução dele, né? E 12 deles já foram julgados e condenados. Nesse mesmo ano de 2013, uma reportagem da revista Veja mostrou que Sérgio Cabral gastava 312 mil reais por mês com helicópteros contratados para levar a sua família para passear. 300 mil reais por mês, meu irmão, é muito dinheiro. Todos esses fatos foram fazendo com que a popularidade do Cabral despencasse e ele se tornasse alvo constante de protestos, chegando a ser vaiado em várias solenidades. Para tentar reverter essa situação, pessoal, o Sérgio Cabral chegou a devolver os cofres públicos
públicos os valores gastos em hotel e uma viagem que ele fez para a França em 2008. Esse gesto, porém, não teve efeito algum em meio às muitas denúncias que foram surgindo e envolvendo o nome dele. Em abril de 2014, o Sérgio Cabral renunciou ao seu cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, porque não tinha como mais enganar o pessoal. Todo dia na mídia ia passando que ele ia fazendo as coisas, aparecendo uma denúncia, outra denúncia, os caras começavam a verificar que os documentos não batiam com a quantidade de dinheiro que ele tinha, que ele gastava, enfim. O seu vice, Luiz Fernando Pezão, assumiu o cargo e concorreu à reeleição nesse mesmo ano. E uma outra delação, pessoal, Cavendish afirmou que pagou 800 mil reais num anel para que Sérgio Cabral presenteasse a sua esposa Adriana Selma. Que maravilha, hein, Sérgio Cabral? O salário do governador do Rio de Janeiro na época, eu fui atrás para ver, tá? Era de 18 mil reais, 18 a 22, foi na gestão dele, tá? Cabral teria que trabalhar 4 anos sem gastar um centavo para conseguir dar o anel para a esposa, tá? Esse anelzão caro aí e tal. Essa declaração fez com que Cabral mais uma vez tivesse que se explicar. Ele confirmou que tinha recebido o presente, mas alegou que devolveu depois que ficou sabendo das denúncias da Delta Construtora, né? A construtora empresa do Cavendish. Em novembro de 2016, Sérgio Cabral foi preso, junto com mais 7 pessoas, numa operação chamada Operação Calicut, nome que foi dado a um braço da Operação Lava Jato, especificamente no Rio de Janeiro. Segundo a investigação da Operação Calicut, houve um desvio de 200 milhões de reais em verbas federais enviadas para a realização de obras do governo do Rio de Janeiro. A operação foi uma ação conjunta entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. A partir dela, governantes, deputados e empresários foram encarcerados. A investigação começou com um esquema de corrupção em obras na usina nuclear de Angra 3, muito importante lá no Rio de Janeiro. A partir dessa obra, foi descoberta uma rede de desvios de dinheiro e pagamentos de propinas. Os valores arrecadados com essa rede foram usados para comprar mansões, joias, pagar viagens milionárias e para os caras tomar champanhe na nossa conta. Então, galera, agora vamos entender um pouco como que os caras faziam, tá? Segundo o Ministério Público, se a construtora quisesse pegar uma obra, ela tinha que pagar dinheiro ao Cabral. Simples assim. Depois era só superfaturar a construção, que a gente pagava o que o empresário perdeu em propina. A gente que eu falo contribuinte, tá? Principalmente contribuinte do Rio de Janeiro. Cabral acabou confessando a sua participação no esquema e ele foi acusado de desviar 224 milhões de reais em contratos do governo com empreiteiras, recebendo 5% do valor de cada contrato. 5% teria que ser dele. Galera, é como se fosse assim, ó. Vamos supor que você é dono de uma construtora e você vai construir um estádio, tá? Esse estádio, se fosse normal você construir, sem estar com propina, com papagaiada, você gastaria, sei lá, a empresa gastaria para fazer 600 milhões de reais, tá? Para fazer o estádio. Só que daí você tem que pagar uma propina para pegar a obra. Aí o dinheiro que sai dessa propina, você faz o quê? Superfatura essa obra e você pega o dinheiro de volta. Então os caras nunca perdem dinheiro. Nem o político, nem o construtor. E quem paga é você, tá? Então uma obra que sairia 600 milhões, se ele pagou 200 milhões de propina, ele vai falar que a obra custou 1 bilhão de reais e ainda vai embolsar 100 milhões no bolso. Vai botar 100 milhões aí dentro da carteira se couber. Bagulho é uma papagaiada. De cada obra que os caras pegavam, então, tinha que passar 5% para ficar na mão do governo, tá? A denúncia diz isso. Depois dessa prisão, uma onda de novas acusações foram pipocando contra Cabral e veio à tona uma quantidade absurda de sujeira, galera. Ele acumulou denúncias e processos por diferentes crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas, crime contra o sistema financeiro, fraude em licitação e formação de quadrilha. Ó, só aí eu falei 8 crimes, tá? Em um país sério, essa fita deixaria o cara em cana por muitos anos. Aliás, deixaria um pobre na cadeia se ele conseguisse cometer esses crimes. Em relação à lavagem de dinheiro, o ex-governador do Rio de Janeiro teve 184 acusações relacionadas à ocultação de 40 milhões de reais em movimentações de mais de 100 milhões de dólares. Tinha muito dinheiro. Em 2017, Sérgio Cabral foi condenado pelo então juiz federal Sérgio Moro por corrupção passiva em 12 crimes de lavagem de dinheiro. Sérgio Cabral estaria envolvido também, na cobrança sistemática de propinas das empreiteiras Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão. Basicamente as 3 maiores do Brasil. E no
não para por aí não, pessoal. Nesse mesmo ano, Sérgio Cabral foi condenado depois da Operação Mascate, que identificou que ele estava envolvido em crimes de lavagem de dinheiro, em fraudes, em licitações de obras dentro de favela, tio, na PAC de favela. A favela o cara já não tem nada, ainda corre o risco de ser usurpado, né, velho? Existia esse projeto do PAC das favelas, do Programa de Aceleração de Crescimento das Favelas, e foi identificado lavagem de dinheiro e algumas irregularidades em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, e na construção do Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, e inclusive também na reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014, que a gente ainda não falou aqui. Uma outra operação chamada Eficiência investigou como o ex-governador ocultou 340 milhões em contas no exterior. Essa operação também teve como alvo o empresário Eike Batista, acusado de pagar 16,5 milhões de dólares a Sérgio Cabral em troca de benefícios em empreendimentos como a construção do Porto Maravilha e a concessão do estádio do Maracanã. O Eike também tá solto já, tá? Além disso, Eike Batista teria pago R$1 milhão ao escritório de Adriana Anselmo, na época, esposa de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral foi condenado por 23 processos, com penas que somadas ultrapassam 430 anos de prisão. É isso, galera. O Sérgio Cabral foi réu confesso em alguns crimes e ele foi sentenciado em muitos outros. E ele pegou 430 anos de cana, irmão. 430 anos de prisão. Na prisão, ele contou com algumas regalias, como instalação de placas de isopor no teto de sua cela na cadeia, tá? Que ele estava em Niterói, né? Para poder aliviar o calor. E para vocês terem uma noção, pessoal, em todas as unidades prisionais pela qual o Sérgio Cabral passou, ele recebeu celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e encomendas de restaurante. Os caras acharam até camarão pitu na cela dele, esse camarão grandão que você nunca comeu. Em 2017, câmeras de vigilância de Bangu 8 mostravam o Sérgio Cabral circulando livremente pela unidade, recebendo encomendas, visitas fora de hora, dormindo numa biblioteca, tá? Porque dentro da biblioteca rolava um ar-condicionado. Rapaziada, fala a real pra vocês, pra todo mundo entender aqui, o bagulho tava mó gozolândia pro Sérgio Cabral, irmão. Nesse mesmo ano, ele foi transferido pro presídio de Benfica, e uma sala de cinema foi montada pra ele nessa unidade prisional. Na verdade, montaram essa sala e ninguém sabia explicar quem foi que montou, né? Pro Cabral poder trabalhar. Ali foi instalada uma TV de 65 polegadas, caixas de som e equipamentos para rodar até 160 filmes. Em 2018, representantes do Ministério Público encontraram uma farmácia com uma grande quantidade, uma enorme quantidade de medicamentos que eram destinados ao Sérgio Cabral. Nesse mesmo presídio, foram encontrados alimentos importados, como que eu falei para você, camarões, queijo francês, presunto de Parma, castanha, bolinhos de bacalhau e iogurte. Rapaz, doeu até meu bolso e deu até salivaiada de ouvir falar disso aí. Além disso, o ex-governador recebia visitas em vários momentos que não podia o preso comum receber. Sua esposa, Adriana Anselmo, também foi presa, mas foi beneficiada por uma decisão do STF. Ela teria o direito de cumprir prisão domiciliar, pois tinha filho menor de 12 anos de idade. Na época, deu uma baita de uma polêmica. Veja, eu não estou falando que isso é errado, mas veja a polêmica da época. A Adriana Anselmo foi solta porque ela, enfim, o advogado dela alegou que ela tinha filhos com menos de 12 anos e ela precisava cuidar deles, né, da educação deles e tudo, e não podia estar encarcerada. Só que no Rio de Janeiro, 37% das presas, mais de um terço, tinham filhos em idade menor de 12 anos e quase nenhuma tinha esse benefício. E pasmem, a Adriana Anselmo foi solta e as presas pobres não conseguiram benefício. Mano, rapaziada, eu vou falar real. Não vem falar aqui pra mim de justiça brasileira, que justiça é imparcial e dá o mesmo tratamento pra pobre e pra rico. Pelo amor de Deus. Ou seja, não fale isso, cara. Eu mesmo não defendo prisão perpétua ou pena capital por aqui, pois só iria executar o quê? Pobre, mano. É isso aí que ia acontecer. Depois de mais de 6 anos na cadeia, Sérgio Cabral foi solto em 19 de dezembro de 2022. Enquanto esteve preso, ele passou por 6 unidades diferentes na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, Pinhais e no Paraná, tá? Ele foi colocado em liberdade porque nenhuma das ações em que foi condenado transitou em julgado. Ou seja, nenhum dos 23 processos passou por todas as instâncias da justiça e chegou a ter uma decisão definitiva. Sendo assim, até que os processos sejam julgados em última instância, ele é inocente, nós dizemos aqui que ele é inocente, e ele tem o direito de responder em liberdade segundo a nossa Constituição. E olha,
dá para recorrer bastante aqui no Brasil. Tem gente que consegue ficar 15 anos solto só recorrendo. Só não recorre quem não tem dinheiro, tá, pessoal? É bom que a gente deixe isso claro. A partir dessa decisão, Sérgio Cabral passou a ficar em prisão domiciliar, não tendo autorização para sair de seu apartamento. Agora, no dia 9 de fevereiro de 2023, uma reviravolta judicial substituiu a prisão domiciliar de Sérgio Cabral por medidas cautelares como tornozeleira eletrônica, apreensão do passaporte e comparecimento mensal à justiça. Então ele vai usar uma tornozeleira eletrônica, já deve estar usando. Coitadinho, não pode sair do país, não pode viajar, ir para Inglaterra, para França e tal. Comparecimento mensal para assinar a famosa carteirinha. Essa é a história de um político rico e poderoso quando caiu nas mãos da justiça. Eu confesso, Cabral tem participado de programas e fala de sua trajetória, tá bom? Vamos lembrar aqui, pessoal, é muito importante, o nosso jurídico pediu pra gente lembrar que tudo o que falamos aqui está referenciado no primeiro comentário e são dados públicos coletados por jornalistas e pelo Ministério Público, porque é bem capaz, do jeito que é esse país, da gente ser processado e ir preso primeiro do que o Cabral ainda, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham conseguido compreender. Deixa aí nos comentários o que vocês entendem por isso, vamos fazer um debate aí nos comentários sobre justiça e tal. Às vezes eu sinto um pouco de falta da gente fazer um debate, conversar aqui, trocar um pouco de ideia. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Se possível, participe do nosso grupo no Apoia-se. A partir de R$2 você assina o Apoia-se e ajuda muito o nosso canal a crescer e a gente a pagar os vídeos, porque muitos dos nossos vídeos têm uma limitação de monetização por conta dos assuntos, tá? Outra coisa, vocês podem nos ajudar com o Pix também, que a gente quer produzir cada vez mais e melhor. Agradecimento a Adriano que fez o roteiro aí, todo o resto da nossa equipe. Um forte abraço, fui, valeu!